os níveis de ferramentas, né? Conjunto de protocolos clínicos, conjunto de procedimentos clínicos, os processos do desejo que se passam na clínica, na medida que eu aplico o protocolo, através dos procedimentos. E também os operadores clínicos, como, por exemplo, o vazio, o silêncio, a solidão, são tipos de operadores clínicos, que são localizados. Um funciona no corpo, outro funciona na mente, outro funciona no campo afetivo. E os dispositivos clínicos, né? Por exemplo, a espreita é um dispositivo. O prefiro não, a suspensão é a parte de um dispositivo. O prefiro não é parte de um dispositivo, a espreita é parte de um dispositivo. O dispositivo é o quê? O dispositivo, e aí é um conceito meu, não é o modo como Foucault entende, envolve corpo, mente e desejo ao mesmo tempo. Ele está presente nos três ao mesmo tempo. A espreita é a espreita do corpo, da mente e do desejo ao mesmo tempo. O prefiro não é o não do corpo, do desejo e da mente ao mesmo tempo. Então, isso é um dispositivo. Então, eu comecei a deixar isso cada vez mais claro, né? E isso ajuda o quê? A gente fazer o quê? A gente mapear o desejo. Só que o mapa, ou a cartografia, a carta, eu digo sempre, o cartógrafo é o próprio desejo. E de quem? O desejo do analisando. É, o desejo do analisando é a caneta do cartógrafo. Então eu tenho que acompanhar, encontrar o desejo do analisando na medida em que ele está investido. Todo o desejo está investido. Ah, mas eu não posso isso, eu não tenho força. Você não tem força, você não pode, porque todo o teu desejo está investido, cara. Está investido e está traindo as suas forças, né? Então, você começa a desconstruir as camadas, você vê onde que o desejo está colado, né? Territorial, para usar os termos de Deleuze e Guattari, que eu nem uso, né? Territorializado, reterritorializado, codificado, sobrecodificado, está tudo ali, né? Camada em cima de camada. Então, eu posso pegar a primeira zona de passagem, que é a primeira captura, e digo o que que é? É o mau uso daquilo que me acontece, né? É o primeiro rebaixamento, é uma zona de rebaixamento. Só que a zona de rebaixamento e esse mau uso, ele se dá inicialmente, eu digo, bom, tem um mau uso do mal que me acontece e um mau uso do bem que me acontece. Mas espera aí, mas esse mau uso, na verdade, é um duplo mau uso. Do mal que me acontece e do bem que me acontece. Mas espera aí, mas aqui tem mais coisas. Então é um triplo mau uso. Por exemplo, a dor. Eu posso fazer um mau uso da dor, acusando o outro, me sentindo vítima e depois me sentindo culpado. Olha só, três mau usos da dor. E eu vou multiplicando essas camadas. Então, primeira zona de passagem, eu posso ir multiplicando. Então, os mapas se sobrepõem, entende? E depois eu posso fazer isso com a segunda zona de passagem, que daí é mais complexo, porque daí é a captura pelo empoderamento, que é onde todo mundo cai, quase todo mundo cai aí, né? Todo mundo quer o seu poder, quer o seu lugar ao sol. É ruim, não desde que isso seja potencialização e não empoderamento. E essa distinção para nós é muito cara, por isso que eu sou bastante crítico aos movimentos minoritários que falam o tempo inteiro em empoderamento. Às vezes é uma questão de palavra, mas por que não distinguir, já que tem um perigo aí muito, muito forte? Que é o que a gente estava falando de identitarismo, claramente é um processo de empoderamento e não de potencialização. E aí é tiro no pé, porque aumenta a dependência, aumenta a miséria, aumenta a impotência. Não existe empoderamento sem reprodução da impotência, né? E do punitivismo, da culpa, do ressentimento, da má consciência. Isso tudo aumenta. Então é um veneno só. Peraí, mas nós estamos na clínica. A clínica, ela visa o quê? Encontrar as forças de salubridade e não ajudar as forças de morbidez. Forças de morbidez, necropolítica está cheio aí. Tudo que leva para a morte, para pequenas sentenças de morte cotidianas, julgamentos. Então a gente quer acabar com o juízo. Em todos os níveis, o nível orgânico, como dizia Arthur, para acabar com o juízo de Deus, né? Que ele acaba atacando os próprios órgãos, que daí ele até confunde o organismo com os órgãos, mas enfim. A desconstrução do significante, a desconstrução da, da subjetivação, que é aquilo que a gente, né, se serve de Spinoza, de Nietzsche, de Bergson, para criar uma consistência aí, dizer assim, peraí, imaginar é diferente de pensar, agir é diferente de ser passivo. E a paixão triste é diferente da paixão alegre, difere em natureza. Então, essas coisas todas a gente tem que estar sempre fazendo a lição de casa. É muito importante isso.
Né? Agora, então, olha só, você tem esses níveis de mapeamento com essas ferramentas cada vez mais claras, né? E é possível que encontremos mais ferramentas para ainda, né, fazer, né, como o Orives, né? Encontrar as nuances, porque nós não somos dialéticos. Os dialéticos, eu digo sempre, são grosseiros, porque eles só veem onde tem diferença, eles colocam oposição no lugar. Não tem nada a ver com oposição. Uma diferença, ela tem uma pluralidade de sentidos, tem muitas nuances, e não uma mera oposição. Não dá para reduzir, não dá para esmagar a diferença numa oposição. Né? Então, o nosso processo não é dialético, ele é múltiplo, ele é plural, então ele tem muitas sutilezas, muitas nuances. Então, eu posso encontrar mais ferramentas aí além dessas cinco: dos protocolos, dos procedimentos, dos processos, dos operadores e dos dispositivos. E aí existe um outro conjunto de coisas que eu chamo de, sei lá, modo do desejo ou modulação do desejo, né? Porque o desejo, ele tem, e aí eu distingo os cinco elementos, ele faz, ele se conecta, ele quer fazer conexão. Todo desejo quer fazer conexão. O problema, dependendo com o que eu acoplo o meu desejo, eu vou ser sabotado, ou vou ser ajudado, ou vou ser empoderado. O que que vai acontecer? Não sei. Então, eu tenho uma maneira também de me relacionar com isso. O como eu me relaciono com isso. É um segundo elemento, é uma segunda modulação do desejo. É a atenção em relação ao como, a maneira de se relacionar. Aí eu tenho um terceiro elemento, que é o que me acontece. É o foco no que? Nos devires. O que eu digo sempre, nós precisamos inventar um órgão em nós, que isso precisa ser inventado. Por que precisa ser inventado? Porque nós, a nossa condição humana, já há séculos, há milênios, não presta atenção no que nos acontece, na medida em que a gente se liga com isso ou com aquilo, dessa ou daquela maneira. É como se fosse uma natureza natural. Ah, me aconteceu de ficar triste, me aconteceu de ficar alegre, me aconteceu de. Ah, então é por causa do outro que tinha intenção de me fazer isso. Quer dizer, isso é delírio. É a ideia do Spinoza lá. É o Paulo fazendo uma ideia do Pedro, que diz mais do Paulo do que do Pedro. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Então, se a gente prestar atenção nos nossos devires, então esse é o terceiro elemento, a terceira modulação do desejo. E aí eu tenho que avançar. Eu posso chegar até a posição sartreana, né, do existencialismo, da fenomenologia, que diz o quê? O importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu fiz com isso que fizeram de mim. Né? Bom, tá bom. Isso basta? Não. É essa a nossa crueldade maior. Não basta. A gente tem que ir além. Quem em mim está fazendo esse uso? Porque pode ser muito bem alguém machucado, alguém ressentido, alguém no buraco, alguém que precisa se salvar, que busca uma salvação, que busca uma forma de autorização, uma forma de reconhecimento. O que acontece com os movimentos minoritários, muitas vezes. Veja bem, eu não estou generalizando os movimentos, tá? Porque os movimentos são maravilhosos no sentido que tem muito potencial aí, né? Mas a gente sabe também que muita coisa foi inventada pelo Império. Nesse sentido, os comunistas eles têm razão, né? Ah, chocaram, né, no centro do império, né, estadunidense e europeu, né, questões identitaristas. E isso alimenta a tal da guerra híbrida. As guerras híbridas são maneiras de derrubar os estados, assim como os assassinos econômicos, assim como o FMI, Banco Mundial, que são meios de endividar os povos e as sociedades e capturá-los, e enfiar goela abaixo políticas de saque, né, das riquezas desses países, né? A máquina de morte, as máquinas de guerra, isso tudo ah, são, são, são políticas, né? Que inventam seduções. Olha, é como a psicanálise quando nos promete falar em nome próprio e ela diz, você tem que chegar a dizer eu de modo autêntico. Porra, quando eu digo eu de modo autêntico, é um outro em mim. Não estou falando em nome próprio. E as minorias, elas não caem nesse mesmo refrão. Minorias que geralmente são maiorias, né? No fundo, as minorias são a maioria, né?
em número, né, real, materialmente. É minoria no sentido formal, né? Então, aí você morde a isca. Diz assim, claro, eu estou no buraco, eu quero sair do buraco, eu quero me empoderar, eu quero me autorizar, eu quero existir através do quê? De um olho social, de uma lente social. Bom, então, e aí esse quinto elemento é fundamental. A gente chama atenção. Então, o Nietzsche dizia: eu desejo isso, tá, mas o que eu quero ao desejar isso? E ele vai indo, indefinidamente, até encontrar. Cara, no fundo, o desejo quer, como diz lá Deleuze e Guattari, no Como Fazer para Si um Corpo Sem Órgãos, do Mil Platôs, no fundo, o desejo quer intensidade. Ele não quer nem prazer nem dor. Nem foge da dor, nem busca o prazer. Ele quer intensidade. A única coisa que preenche o desejo é a intensidade. Por isso que o desejo não tem objeto, exceto a intensidade. A intensidade é sujeito e objeto do desejo, né? Então, o que a gente quer ao querer se empoderar? Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que, então, olha só, se você começar a investigar mais a fundo, você vai ver que você está mordendo a isca. A Stamira lacrou pela eternidade. Ela diz, é o esperto ao contrário. Que expressão maravilhosa, que expressão feliz. Esperto ao contrário. Então, a que busca o empoderamento é o próprio esperto ao contrário, né? Porque é ótimo você se alegrar com a tua potência. Não tem nada a ver com narcisismo. Isso é outra coisa que eu critico muito na psicanálise. Tudo vira narcisismo. Tudo é narcisismo e há um elemento negativo no narcisismo. Mas espera aí, existe um elemento extremamente positivo na alegria de si, que não tem nada a ver com narciso no sentido vulgar do termo, do espelho, né? Eu gozar com o meu empoderamento. Não, isso é outra coisa, né? Então, o narcisismo tem a ver com empoderamento, mas não com potência. A potência é uma alegria de si, um contentamento de si que a gente tem que cultivar. É muito bom se contentar, se alegrar com a nossa potencialização, né? Ser feliz nesse sentido, alegre, potente, né? E se sentir cada vez mais dinâmico, mais veloz, mais, né? Porra, você aumenta a sua potência. Você é poderoso. Não, cara, tem muitas fragilidades, às vezes é muito difícil, às vezes é muito duro, às vezes tem muitas dores, às vezes, sabe, a vida fica complicada. E daí, porra? Mas é isso. Como diz Nietzsche, né? Lá o Zaratustra do Nietzsche, provocando. No fundo, não passamos de belas bestas de carga. Claro que ele estava só fazendo uma provocação, porque ele busca o dançarino em nós, né? Mas, enfim. É isso, às vezes a vida fica difícil, né? Às vezes a gente se torna burro de carga mesmo, um camelo, né? E aí, nossa, o combate contra, pega o ressentimento, mas em nós, que ele pegue cada vez menos e passe cada vez mais rapidamente. Nós não estamos isentos do ressentimento, mas que seja breve, né? É como o hábito, que seja de curta duração, né? Hábito sim, mas desde que de curta duração.